tua presença maravilhosa e preciosa. Aqui estamos nós reunidos neste santo lugar, Senhor. Em nome e para a glória do teu santo Filho Jesus, estamos perante ti com o nosso coração muito grato, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de retornarmos à tua casa, debaixo da tua graça, da tua misericórdia, ó Deus. Ó Pai querido, perdoa as nossas muitas falhas, os nossos muitos erros, Senhor. Estamos nesta noite de coração aberto e preparado para ouvir a tua palavra preciosa, meu Deus. Portanto, meu Pai, como sempre o Senhor tem feito, através da instrumentalidade do teu servo, pastor Gilmar, nos surpreenda nesta noite usando o teu filho, com grande poder, com grande ousadia, com autoridade, com sabedoria, desenrola, revela a tua palavra para o teu filho, nos alimenta, de maneira que saímos daqui fortalecidos, com a nossa fé renovada, a nossa vida espiritual vivificada, e assim nós estejamos mais abençoados perante ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Com muita alegria estamos aqui essa noite para juntos adorarmos ao Senhor. O único que é digno de receber. Você pode cantar? A honra. Isso. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Você pode dizer mais uma vez, a único. Dois hinos de nossa harpa cristã. Hino de número 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa. Isso, cante. No vale, igreja, no vale. Vamos lá, abra sua boca, se anime. Nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim. Vamos lá. Diga. Precioso pra mim. É Jesus. Precioso pra mim. É Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado excelente odor, e o
no poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo Aleluia. de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa. Oh, você pode declarar: precioso pra mim, precioso pra mim é Jesus. E agora vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes no amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para Aleluia. brilhar em outro. Oh, glória a Jesus. Você pode dizer: Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia. 422. Oh, aleluia. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, Pois todos são cheios de amor. as nuvens da vida terrestre não não podem podem a glória ofuscar do do reino reino de gozo celeste que Deus quis pra mim. Oh, você pode cantar. E com agora, alegria? igreja? Irei eu pra linda. Jesus me dará lugar, os crentes De toda a cidade, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande que alegria para a igreja. Pagar não é a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito meu
mais. Aleluia. Mortos não vou encontrar. Por quê? Os velhos serão transformados, mudados, quais astros por Deus espalhados do céu para sempre. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, antes de fazer a leitura oficial, eu gostaria de fazer alguns comunicados, enquanto o nosso obreiro higieniza esse microfone, para que o presbítero Zé Laírto faça a leitura oficial. Os presbíteros que estão aí, nós temos 4 presbíteros aí, temos 4 cadeiras aqui, vocês podem ocupar, tá? Aos poucos nós estamos reconduzindo a questão do púlpito, pedimos que os supervisores e os caros presbíteros nos ajudem. Portanto, tem 1, 2, 3 cadeiras para o presbítero e tem outra lá, 4 presbíteros, tá bom? Deixa eu falar, o que é que tem amanhã, gente? Na Lins FM ao meio-dia. O quê? Deixa eu ver aqui, fazer uma pesquisa. Quem está escutando o programa? Levanta a mão aí. Está fraco, vamos melhorar. O pessoal que tem mais recursos, eles têm um instrumento aí que eles medem a audiência através da audiência daquelas pessoas que escutam o programa pelo rádio, né? Ao que me parece, não é muito simples esse instrumento. Nós conseguimos medir somente a audiência através das mídias sociais, o que não é bom, porque agora a Lins FM está com o StreamYard e aí eles transmitem para o YouTube e para o Facebook ao mesmo tempo. O que que acontece? É que às vezes cai no Facebook a transmissão, que é muito complexa, e continua no YouTube. E às vezes as pessoas não conseguem ir para o YouTube, ou o Facebook não volta. Se ele cair no meio do programa, diferente de alguns meses atrás, que a gente conseguia voltar de novo no Facebook, não volta, porque ele teria que reiniciar esse stream, esse programa todo de novo. Contudo, eu sei que os irmãos estão ouvindo pelo rádio, porque nós temos recebido muitos testemunhos, tá certo? Então, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp e dizer que está ouvindo o programa, faz lá um print, coloca lá no Stories, marca as mídias sociais da igreja, que aí fica muito legal, tá bom, gente? Esse é um investimento que a gente faz, nós investimos por mês R$ 1.200 para manter esse programa no ar. E é porque a gente conseguiu um reajuste, mas eu estou pensando, depois da pandemia vai subir de novo, tá? A gente paga R$ 1.400 de programa, a gente pagava R$ 1.400 de programa, mais R$ 200 para o sonoplasta lá auxiliar. Então, esse é o nosso desafio, mas tem sido bom e a gente vai manter, porque bons desafios exigem investimento e a gente vai fazer assim, tá? Então, todo sábado, meio-dia, nós estamos lá abençoando os irmãos. Nós louvamos a Deus, porque esse programa é pago com a parceria de muitos colaboradores e a gente estava destinando um recurso da igreja, porque a nossa primeira parceria havia suspendido o patrocínio, mas agora voltou, a FMB voltou de novo a patrocinar, então vai ficar mais tranquilo. Amanhã nós teremos uma participação do pastor Edilson no programa. Eu queria, depois da leitura oficial aqui, orar de maneira propositada. Nós aprendemos que as orações, elas precisam ter um propósito. As orações não podem acontecer de maneira despropositada. Elas têm que ter um propósito, uma causa.
A gente não pode orar de maneira louca. A oração ela é movida por súplica, por rogo. A gente pede por nós, intercede, pede pelos outros. E eu queria levantar aqui 2 propósitos, queria que você estivesse bem atento. O primeiro propósito é para que Deus levante obreiros, pessoas disponíveis para trabalhar na obra com afinco, de maneira compromissada, desimpedida, habilitada nas diversas funções exigidas para o desempenho da igreja. Quem se compromete comigo aqui a orar para que Deus levante obreiros? Levante a sua mão assim. Pode ser que um desses obreiros seja você. E não é verdade que nós não cremos no trabalho das mulheres da igreja. Eu não tenho medo de represália convencional ao afirmar que nós precisamos também de obreiras na casa de Deus. Obreiros e obreiras. Independente da sua faixa etária, você pode fazer muita coisa para glorificar o nome de Cristo, anunciar o Evangelho e promover esta igreja. Amém? Segundo propósito que eu queria, nós vamos orar agora, especificamente depois da leitura oficial, mas você vai levar esses propósitos para a sua vida e orar. É para que Deus envie recursos. Nós estamos aqui num grande investimento aqui atrás, muito trabalho. É natural que os Sambalates, os Tobias se levante com relação a isso. Mas tem também os Neemias de Deus, que não desce do muro da reconstrução. Então é um grande desafio. Hoje à tarde mesmo eu ouvi uma outra notícia, compartilhei com Thaís fica assustada, porque ajuda a gerir os recursos e sabe da limitação, mas surgiu aí, o meu coração ficou fervendo, viu, Dedé? E eu estou orando já nesse sentido. Nós precisamos, meus queridos, em tudo que vem na frente, ser pronto para orar. Às vezes a gente tem uma formalidade para orar, que isso é muito danoso. Não, eu tenho que procurar um lugar para dobrar o joelho e orar. Não, a gente precisa estar sempre pronto. Quando a Bíblia diz orar e sem cessar, hoje mesmo eu estava no celular, aí estava lá, não sei nem de quem é aquele perfil, eu estava lá no Facebook, um médico que estava pedindo oração, porque ele estava em estado grávido, Covid, mal respirando, e pedindo oração, porque queria sair daquela. E na mesma hora o Espírito Santo me levou a orar. Eu estendi a mão sobre o celular e disse: Senhor, olha para a aflição deste homem, para a necessidade, socorre. Por que a gente não faz isso mais frequente? A gente precisa fazer isso. Nós estamos desaprendendo, meus irmãos, a prática da oração. E uma igreja poderosa, ela precisa se levantar em oração. De cima da moto você pode orar, de dentro do carro, andando, caminhando, em qualquer lugar a gente pode orar. Eu, às vezes, chego aqui na igreja, sento aqui, gosto, às vezes, de sentar assim no chão, e eu sento. Hoje à tarde eu estive aqui, ajeitando as cadeiras, estendi as mãos, Senhor, começou o culto hoje à noite. Tira o pavor de alguns irmãos que estão apavorados de vir para a igreja. E a gente vai orando nessas questões pontuais, simples e específicas. Nós precisamos fazer da oração, meus queridos, uma prática mais próxima da gente. Simples, sem formalidade, estender a mão: Senhor, estou aqui, eu sou teu filho, aqui está esse pedido, eu te apresento, se for de sua vontade, dá-nos da sua graça. Vamos fazer isso, queridos. Amém? Deus é o dono do ouro e da prata, está escrito na palavra ou não está? Martinho Lutero já dizia que se Deus sustentar a obra, ela será sustentada, é Ele que financia a obra. E Ele usa você, usa a mim. E deixa eu falar um negócio: quando Deus abençoar você, abrir uma porta, lembre-se que Ele fez isso com uma razão e com um propósito. Não deixe de abençoar a obra. Algumas pessoas vão desfrutando da bênção de Deus, são tão abençoados, prosperando, que findam esquecendo da obra. Se tem uma terra fértil, é a obra de Deus. Então abra a mão, porque isto faz parte do manifesto de gratidão. Quem vai orar para Deus levantar recurso? Quem vai? Amém. Deixa eu fazer aqui 2 falas rapidinho, queridos. Nós, semana passada, levantamos aqui, Deus tocou no meu coração, liguei para Israel, o diácono Israel, disse: nós precisamos dar uma otimizada, uma caminhada na questão da burocracia da igreja, organizar a secretaria e trabalhar essa questão da comunicação digital da igreja, comunicação visual, que é uma realidade, é uma grande demanda. E Deus providenciou algumas pessoas que
depois nesta oração também nós vamos estar orando por eles, não vamos pedir que eles venham aqui à frente, para não aglomerar, mas de onde eles estiverem será citado o nome. Deus levantou o Kevin é polivalente, hoje ele está aqui de baterista. O Kevin já atua nessa área aí de internet, e à frente desse grupo estão os dois secretários, o irmão Israel e o irmão Glaius, que já está trabalhando com essa transmissão. Vocês não têm ideia como está sendo bacana as ideias. Eles fizeram uma reunião aqui, mandaram, estive ausente, gostei mais ainda, porque mandaram os projetos que passam a ser executados depois da leitura da palavra e da oração. Eu passo a ouvir um representante do grupo para dizer aqui qual vai ser essa política aí, como que eles vão trabalhar. Então, o Kevin, a Letícia, dá um sinalzinho com a mão, Letícia, o Jadeilson, jovem, o Gessé já está nessa parte aqui de transmissão no Data Show. Deus está levantando pessoas assim, gente, mostrando talentos novos. É um tempo de muito renovo. Eu estou crendo nisso, num exército novo que Deus está levantando. Para além do Israel e o irmão Glailson e também o irmão Reginaldo, que está sempre registrando da melhor maneira possível. Eu estou sonhando em botar uma câmera profissional na mão dele aí, porque ele já faz proezas. Então, eu louvo a Deus por essa gente. Daqui a pouco nós vamos estar orando. Pastor, eu quero me engajar na igreja em alguma coisa. Daqui a pouco, o Ministério de Comunicação e a Secretaria da Igreja vai estar apresentando para vocês um formulário que é para as pessoas que estão chegando na igreja, mas para aqueles que já estão há algum tempo também, que querem participar. Você vai dizer lá qual a sua aptidão, o que é que você quer fazer na igreja, tem vontade, e você vai ser inserido em algum desses grupos para trabalhar na igreja. Porque esse negócio de vir a Cristo e ficar sem fazer nada não é verdade, não está na Bíblia. Colegiado e discipulado de Jesus, a gente sempre está fazendo alguma coisa. Amém? Então, sexta-feira que vem eu falo sobre as missões, tá bom? Falo sobre as missões. Essas são as nossas propostas aqui. Para esse primeiro momento, nós teremos aí outros bons projetos, outras surpresas. Cadê o presbítero Zelair, que eu disse que ele ia fazer a leitura oficial? Ele vai fazer a leitura oficial e logo em seguida vai orar por esses propósitos. Amém? Os irmãos já podem ficar de pé. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo de número 26. O versículo de número 10 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, 26, versículo de número 10 em diante. Amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus. E foi isso que fiz em Jerusalém, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, lancei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas. Obriguei-os a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Numa dessas viagens, indo eu a Damasco, com a autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o brilho do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistires aos aguilhões. Disse eu, quem és, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e põe-te em pé, eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te levarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, querido e poderoso Pai, neste momento, Jesus amado, graças te damos, ó Pai querido, por nós estarmos aqui nesta noite, Jesus amado, para cultuar o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu imenso amor, Senhor, e a tua fidelidade. Deus, nesta noite, Senhor, te agradeço por esta palavra tão maravilhosa, Senhor, a qual o Senhor falou ao nosso coração nesta noite. Pai querido, abençoa poderosamente o teu filho, os projetos, Senhor, ó Pai querido, que o Senhor tem colocado no coração do teu filho, Senhor, nesta noite. Eu intercedo, Senhor, por tudo, Senhor, que ele apresentou, ó Pai amado, nesta noite. Que o Senhor possa tomar a frente, que o Senhor possa abençoar poderosamente os projetos, Senhor. Usa, Senhor, em nome do teu filho, eu te peço nesta noite, Jesus amado, de quem tem, Senhor, que o Senhor possa levantar homens e mulheres de Deus, compromissados, Senhor, para com esta obra, que o Senhor possa usar, ó Pai querido, também nas finanças. Em nome de Jesus nós te pedimos, te apresentamos, rogamos, intercedemos pela fé, no nome santo de Jesus. Fica conosco nessa noite. Eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você pode cantar? Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
Amém. Meus irmãos, nós vamos ouvir o departamento de secretaria da nossa igreja, e o departamento de comunicação também aqui, falando dos seus projetos. Logo em seguida, a gente já apresenta os contribuintes, irmãos, que vão contribuir com alegria. Irmãos, eu saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Tá difícil ouvir a voz dos irmãos, né? Com esse monte de máscara aí, mas vai dar certo. Depois de 3 meses estamos aqui de novo. Foi dia 16 de março, quando a gente teve a notícia que estávamos, né, vivendo uma pandemia de coronavírus, e estamos aqui de volta depois de 4 meses, né? 4 meses em que nós sobrevivemos, né? Estamos aqui porque sobrevivemos esse período. Antes de eu fazer minha fala, eu quero aqui fazer uma fala de agradecimento. Isso não estava planejado e nem foi solicitado a mim, obviamente, né? Eu quero aqui fazer uma fala de agradecimento àqueles que permaneceram aqui no templo nesse período, né? Realizando as transmissões, fazendo a coisa acontecer, enquanto todos os dias, de quarta, de sexta e de domingo, fazendo a coisa realmente acontecer aqui nas transmissões. Gessé, Glailson, irmão Carlinhos, a banda, né, todos os integrantes da banda aí, desde o irmão Naldo, a Naira, Adonias, todos os demais músicos, João Paulo, o pastor Gilmar, que esteve aqui. Eu queria que toda a igreja, todos nós, aplaudíssemos aí todo esse pessoal que fez esse esforço, né? Permaneceu firme aqui, que eu acho que não era dureza, né? Você está aqui 3 dias na semana, mantendo um repertório, né? Pregando para uma câmera e cantando para uma câmera, é difícil, mas nós estamos aqui. E também a todos os irmãos aí que estiveram firmes aí nas transmissões, nossos agradecimentos. A igreja ela permanece firme e relevante na cidade. Dentro dessa visão, nós, acionados pelo pastor, nós pensamos em como criar e oficializar um Ministério da Comunicação dentro da nossa igreja, né, que já vinha sendo trabalhado por algumas pessoas nas mídias sociais e através de cards que eram divulgados no WhatsApp, mas a ideia principal do ministério agora é utilizar pessoas daqui da terra, né, baturitaenses, para que possam realizar esse trabalho, aprender. Muitos vão aprender do zero aqui, alguns da equipe, a fazer as artes, a mexer nas redes sociais, a editar vídeos, a se comunicar com os irmãos e aprender na prática mesmo, e também realizar cursos na internet para que a gente possa se capacitar para a gente mesmo fazer isso daqui. Algumas das atividades, alguns dos cards, eles são encomendados em Fortaleza, né? A boa parte das artes que foram feitas aqui, dos nossos eventos, foram feitas ou pelo Felipe ou pelo André, em Fortaleza, né? Então, são pessoas que não são daqui. E nós compartilhamos desse sonho de formar pessoas aqui, que vai passar o tempo e elas vão continuar aqui realizando e fazendo essa obra crescer através da comunicação. E algumas ideias que nós vamos colocar em prática, uma delas a partir de agora, nós teremos um número de WhatsApp da IADEB. Então, você vai estar lá conversando com a IADEB no WhatsApp, né? Então, nós vamos disponibilizar um número e ele vai estar lá disponível na bio do Instagram e lá no Facebook. E você vai ter lá as informações e vai estar lá dizendo qual contato que você pode entrar no WhatsApp ali para saber alguma informação, saber de algum evento, tirar alguma dúvida, marcar alguma visita, solicitar alguma visita da diaconia, se está presente de alguma coisa, de uma ajuda para algum familiar, de uma oração.
encaminhar as demandas para os ministérios. Então, esse WhatsApp vai funcionar. Nós vamos estar divulgando em breve o número, não memorizei ainda o número, mas ele já está cadastrado e vai estar em pleno funcionamento todos os dias. Aí uma pessoa da equipe vai estar lá lhe respondendo ou lhe encaminhando para o departamento cabível. A outra novidade são os formulários de visitante, né, que nós vamos disponibilizar não sei se já foi entregue hoje, mas vamos disponibilizar para as irmãs ali, para os irmãos do Ministério de Acolhimento, né, que é esse formuláriozinho aqui. O pastor deseja também que os irmãos que quiserem preencher o formulário, fiquem à vontade. Então, você pode solicitar às irmãs que ficam na portaria, ali no acolhimento, e ela vai disponibilizar essa fichazinha aqui. E aqui, ela foi feita pensando no visitante, né? Porque aqui ele vai deixar o WhatsApp, vai deixar o contato dele, e vai dizer se ele quer uma visita, e vai dizer qual é a área da vida que ele tem mais afinidade, que ele atua, né? Aqui tem ensino, tecnologia, design, música, ensino infantil. Então, ele vai marcar e, aos poucos, ele vai sendo integrado no departamento respectivo, né? Essa técnica, ela não foi criada por mim, ela já tem se desenvolvido por muitos ministérios aí e tem tido ótimos resultados, porque você já integra a pessoa dentro da igreja e ela vai se sentir útil, né, dentro de um departamento específico. Então, você já pode, né, solicitar esse encarte para o pessoal do acolhimento, e todos os dias, quando você vier à igreja, vão estar disponíveis esses encartes com o pessoal do acolhimento. Essa é a segunda novidade aí, que nós já vamos colocando em prática a partir de hoje, e que vai otimizar muito o nosso contato com os irmãos. Quando os irmãos estão fazendo a inscrição lá para os cultos, isso deve permanecer provavelmente até o final de agosto, quando devem finalizar aí as restrições às igrejas. Os irmãos estão deixando o WhatsApp lá no cadastro, né? A gente coloca como obrigatório. Por quê? Porque, conforme for passando a semana, nós vamos criar uma rede de contatos para que os irmãos recebam notícias dos eventos que estão acontecendo na igreja, né? Muitos irmãos vão ter acesso, porque nem todos podem vir ao culto, ou faltam algum evento, ficam desinformados. Então, nós vamos otimizar essa rede de contatos, aí vai lá uma lista de transmissão, envia o card para um monte de gente, ou a notícia do evento para um monte de gente, e aí você já vai estar informado. Então, você deixou seu WhatsApp lá, ele já está na nossa lista de contatos, que a Secretaria está armazenando, e o Ministério da Comunicação também. Então, no mais, é isso. Aos poucos, nós vamos lançando novas ideias, novas propostas. Se você... esse aí é o WhatsApp. Para quem quiser anotar, né, é o WhatsApp da igreja. Pode salvar lá como IADEB, Tempo Central. E aí você vai estar conversando com alguém da IADEB, né, porque a IADEB somos todos nós, mas vai estar lá uma pessoa da comunicação conversando e respondendo para você. E se você deseja integrar esse departamento, tem ideias boas, converse com a gente, nos procure, fale pelo WhatsApp aí da igreja, traga ideias, são sempre bem-vindas, pessoas novas são sempre bem-vindas, nós estamos prontos para recebê-lo. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe esse lindo ministério, gente, que faz parte agora. Nós estamos aos poucos querendo dar um caráter mais institucional à nossa igreja. Nós somos uma igreja com quase 80 anos e ainda não somos PJ. Então, eu poderia já emancipar a igreja, mas é melhor organizar primeiro. Então, nós estamos dando esse caráter institucional. Nós já estamos aí nas plataformas, principais plataformas digitais. Instagram, quem segue aqui o Instagram da IADEB? Quem segue? Tudo bem, está lá, siga, curta, não é verdade? Tem os stories. Quem está lá na página da IADEB, Facebook, quem está? Faltando muita gente participar. YouTube, quem já se inscreveu lá no canal da igreja? Muito bem, o culto hoje não está sendo transmitido, é um castigo a quem não veio. Nós só vamos compartilhar o culto de hoje para amanhã. Aí o pessoal só vai assistir o culto de hoje só amanhã.
Mas nós estamos na plataforma do YouTube também, tá? Nosso canal lá, os irmãos podem se inscrever. E agora com o WhatsApp da igreja, para descentralizar e tirar essa relação muito pessoalizada, né, da figura do pastor ou do secretário, ainda que tem alguém lá usando, administrando, mas é um caráter mais institucional, tá? Gente, eu não trouxe aqui, esqueci de pegar com Thaís. Domingo passado, nós tivemos um culto aqui, e nós estamos recebendo testemunhos de pessoas na interna, do que Deus está fazendo. Nós recebemos um casal aqui, e eu fico aqui muito vivo aqui na igreja. Eu perguntei quem é aquele casal, que não é ovelha nossa daqui não, eu conheço. Estão afastados, fizeram a inscrição deles, não sei como, se alguém mandou, mas vieram para o culto. E foi a irmã Albaniza, que mandou, que coisa boa. Tem que usar a rede de relacionamento. E ela mandou um testemunho do quanto foi profundamente tocada. O marido estava com o coração endurecido, mas no domingo ele chorou feito criança aqui. Não é? E eu fiquei intimidado de chamar as pessoas que estavam afastadas para voltar, mas deixa lá, e já prometeu que vai voltar, porque foi tocado, e Deus está fazendo isso, gente. Então faz o seguinte, pega a tua rede de relacionamento, compartilha isso, convida as pessoas, porque é você que Deus quer usar, amém? Nós vamos contribuir de duas formas agora, cantando, e com aquela pequena porção que você trouxe, para depositar aí. Os irmãos estão com álcool gel na mão, você vai ofertar e eles devolvem o álcool gel para você. Você bota a oferta, entrega o dízimo e eles lhe dão aí de volta álcool na mão, não é verdade? É só para seguir o protocolo. Daqui a pouco nós trazemos uma palavra da parte de Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por todos os teus filhos, por aqueles que haverão de contribuir, bem como por aqueles que já o fizeram ou por alguma razão não poderão fazer esta noite. Que a tua bênção, Senhor, permaneça sobre eles, que o Senhor toque no coração e que eles contribuam de maneira fiel, leal e honesta, agradecida a Ti por tudo quanto o Senhor já fez por nós. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Muita saudade de vocês, porque foi muitos meses, né? Sem a presença dos irmãos aqui, e a gente sempre vinha para cá e sentia aquela saudade. Tinha vezes que até chorávamos por saudade dos irmãos, né? A gente vinha de uma maratona de cultos muito bons, né? Com a presença de Deus, com muita alegria o povo de Deus, e a gente sentiu assim aquela saudade, sentia saudade. E muitas vezes chegava aqui para cantar só para um celular. É muito complicado. Mas aí a gente foi se adaptando um pouco, mas não se acostumamos de jeito nenhum. É muito difícil fazer isso. Mas, para Deus, irmãos, a gente tem que fazer o melhor, né? Procurar fazer o melhor. Oferecer aquilo que temos de melhor para o nosso Deus. E nós estamos aqui essa noite. Não fique intimidado. Tá bom? Você está na presença de Deus, nesse lugar que foi exclusivamente preparado para nós adorarmos a Ele, exaltar o seu nome, soltar mesmo a voz e glorificar a Ele bem alto. Vamos cantar um hino bem antigo que vocês gostam muito de cantar. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne,
mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto, mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Canta, igreja. O fogo arde, eu não consigo. Aleluia! Te adoramos, Senhor, te exaltamos, ó Rei, que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Aleluia! Eu vou aproveitar esse momento, Senhor, e vou deixar aqui o que eu trouxe. Aleluia. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja... Quero ouvir vocês. O meu Deus permanece fiel, eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te adoro, Senhor. E você canta, vai. Fogo arde. Aleluia. Que alegria estar aqui junto com vocês. Aleluia. Meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores a Deus. Amém. Quantos querem receber uma palavra da parte de Deus, meus irmãos? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17. Mateus, capítulo 17. Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Mateus, capítulo de número 17, a partir do versículo 14, eu estou vendo o supervisor Leonildo lá atrás, e o evangelista Carlos Freitas, disfarçado. Vocês tinham encontrado o irmão Carlinhos dentro da igreja já hoje? Ele está ali, todo disfarçado, rapaz, com a máscara. O pastor não pode nem pregar esses dias. Tira a máscara, irmão, não pode. Como é que... Tirar a máscara, o pastor pregar e dizer tira a máscara, vai preso, né? Tá certo? Mateus capítulo 17, versículo 14 diz: E quando chegaram, a multidão aproximou-se, e um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o até os discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então
Os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Quem pode dizer amém? Meus queridos, eu estou há alguns meses com esta palavra no coração, fervendo para compartilhar com vocês. Eu gostaria muito que vocês estivessem bem atentos a tudo aquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Esta porção bíblica, ela refere-se primeiramente aos discípulos. É uma narrativa que sucede aquilo que nós chamamos de um dos acontecimentos, de um dos episódios mais marcantes, mais extraordinários para os discípulos. Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, 3 dos seus discípulos, ao monte da transfiguração, e no cimo do monte se deu ali uma experiência extraordinária, onde Moisés e Elias, o representante da lei e o representante dos profetas da antiga aliança, aparece aos discípulos. Os discípulos veem Jesus transfigurado e eles ficam atemorizados. A Bíblia diz que eles caem por terra. Tamanha a glória que toma de conta daquele espaço, daquele ambiente. Eles veem Cristo se elevar e é algo extraordinário o que ali acontece. Diante de uma experiência dessa natureza, todos nós faríamos muito esforço para não sair mais dali. E essa foi a proposta de um dos discípulos. Pedro, como sempre, tomando a dianteira, na vanguarda, recomendou que se construísse ali casas para que pudessem permanecer ali. Mas vejam que não é isso que acontece, porque depois dessa experiência extraordinária, magnífica, gloriosa, que 3 dos discípulos de Jesus experimentam com ele, mesmo na insistência de Pedro permanecer no monte, havia embaixo, aliás, do monte, uma necessidade muito forte que aguardava por Jesus e pelos seus discípulos. Aqueles que houveram subido a montanha com Jesus, descem com Jesus, mas ao pé do monte, me parece, meus queridos, que há um vale de necessidade. Então, Pedro, Tiago, João, acompanhados de Jesus, descem do monte da glória para o vale da necessidade. Diga comigo: monte da glória e vale da necessidade. Pedro, Tiago, João, Jesus estão no monte da glória, no monte da transfiguração. Mas lá embaixo existe um vale de necessidade. E Jesus, ao descer com os seus discípulos, se depara com um debate. Os escribas estão debatendo, contendendo com outros discípulos, e presumimos que fosse os outros 9, daqueles que não houveram subido o monte com Jesus, então ficaram lá. Os escribas estão agora, meus queridos irmãos, debatendo, e nesse dilema em que os escribas estão discutindo, provavelmente em razão de um grande fracasso, e esse fracasso ele é narrado a partir do versículo 14, nesta porção que é epigrafada como a cura do lunático ou do epilético, dependendo da versão que você tem em mãos. É provável que essa discussão dos escribas com os discípulos se desse em torno do fracasso dos discípulos em expelir o espírito imundo, o demônio que se apoderara de um jovem. A Bíblia nos diz que ao descer do monte com 3 dos seus discípulos, um pai aflito procura Jesus e descreve a sua necessidade. Ele tem um filho lunático, algumas versões colocam como epilético. Mateus faz uma ligação, mas não estabelece como regra de que todo epilético
é endemoniado ou sofre de possessão, mas nesse caso sim. E existem expressões originárias que são usadas somente nessa porção. Portanto, este jovem lunático, ele está nessa condição pelo fato de sofrer mais do que uma influência, uma possessão demoníaca, que lhe tirava o senso e lhe colocava em risco de vida, à beira de um suicídio. Outros evangelistas, ao narrar esse mesmo quadro, diz que algumas vezes ele se lançava na água, se lançava no fogo. Ele ficava enraivecido, enfurecido. E o seu pai, não sabendo o que fazer, corre para Jesus. Primeiro, ele apresenta aos discípulos, e os discípulos são incapazes de resolver esse problema. E Jesus, ao descer do monte, talvez assim como Moisés, ele se depare com o fracasso dos líderes que ele mesmo escolheu. Ele escolhe 12 para si. Ele sobe no monte na companhia de 3, 9 ficam. E ao descer do monte, daqueles que ele havia escolhido, eles fracassam. Assim como Moisés, que sobe ao monte, e quando desce, Arão havia fracassado. Os líderes que ele havia constituído haviam fracassado, porque não foram capazes de deter o povo na sua fome por idolatria, por construir para si um ídolo. E é neste cenário que nós começamos a aprender algumas lições. Jesus está descendo do Monte da Transfiguração, está descendo do Monte da Glória para um vale de necessidade. Se depara com essa situação de fracasso, um pai aflito, um pai desesperado. E é nesta situação que nós vamos começar a aprender algumas lições. Primeiro, Jesus, ao lidar com essa situação, ele começa com uma exortação, uma forte, dura exortação aos seus discípulos. Quando Jesus diz, ó geração incrédula e perversa, Jesus não está falando para os escribas, como alguns pensam. Jesus não está falando para uma possível multidão que ali estava. Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus se volta para os seus discípulos e diz, ó geração incrédula e perversa, até quanto tempo eu estarei convosco? Jesus está falando dos discípulos, é na relação do noivo com os discípulos. Esta é uma mesma figura de linguagem usada para responder quando os discípulos de João chegam para Jesus e dizem, por que os teus discípulos não jejuam? E aí Jesus diz, porventura deverão eles jejuar enquanto estão com o noivo? Não há razão para jejuar enquanto estão com o noivo. Eles estão com o Senhor de todas as coisas. Então Jesus está dizendo, até quando eu vou estar com vocês? E vocês vão estar nesta situação, nesse sofrimento. Vocês não conseguiram responder essa situação. Detalhe, no capítulo 10, Jesus havia concedido aos discípulos autoridade e poder para expelir demônios, para curar os enfermos, mas eles agora, mesmo havendo recebido autoridade e poder, mesmo havendo em algumas ocasiões expulsado o demônio, voltaram a Jesus e disseram, olha mestre, estamos felizes, em teu nome os demônios se submetem. Em teu nome eles vão embora, mas ao que parece, nesta ocasião específica, os demônios não foram embora na presença dos discípulos. Então Jesus traz uma forte exortação. Jesus exorta os seus discípulos, colocando evidente o fato de que um garoto está prestes a morrer, prestes a cometer um suicídio, manipulado por demônios, mas eles não foram capazes de resolver essa situação. Jesus usa uma expressão que é pesada na antiga aliança e para o mundo judaico, essa é uma expressão muito pesada, incredulidade. E meus queridos, a incredulidade, ela pode vir na seguinte forma.
alguém dentre nós, ou alguns de nós, passamos mais tempo tentando justificar os nossos insucessos e os nossos fracassos do que buscando corrigi-los. Isso pode ser um aspecto de incredulidade. A incredulidade todos os dias bate na nossa porta e por vezes ela é materializada pela dúvida. Diga comigo, dúvida. A dúvida, ela materializa, ela evidencia a incredulidade. E pior do que quem nunca caminhou com Jesus é caminhar com Jesus e permanecer incrédulo. Que tragédia para alguém caminhar com Jesus e permanecer incrédulo. O escritor aos Hebreus, ao que me parece, do capítulo 3, do capítulo 4 especificamente, quando ele vai tratar sobre a trajetória do povo de Israel, ele diz que o povo não entrou no descanso por causa da incredulidade. A incredulidade nos priva de viver o extraordinário de Deus. A incredulidade nos priva de viver profunda intimidade e abundante intimidade com Deus. A incredulidade, meus queridos irmãos, ela nos prende, ela nos atrasa. Nós devemos largar a mão da incredulidade, porque pode ser que a nossa incredulidade seja uma afronta, uma blasfêmia a Deus. Pode ser que a nossa incredulidade seja dizer diante de quem pode que Ele não pode. A incredulidade pode estar ligada ao fato de você dizer para Deus que Ele não pode e não é capaz de resolver o seu problema, de resolver a situação que você está vivendo. Portanto, Jesus está dizendo incrédulos, perversos. Esta noite, Deus nos trouxe aqui para, dentre muitas coisas, nos ensinar que nós devemos nos demorar menos tempo tentando justificar os nossos erros e os nossos insucessos. Os nossos erros e os nossos insucessos não carecem de ser justificados, eles carecem de ser corrigidos. É preciso corrigir. Quando não deu certo, quando não foi, quando não fluiu, quando não aconteceu, há uma razão por que isso não aconteceu. Pode ser que seja uma vontade soberana, mas pode ser que tenha a ver com a forma como eu administrei aquilo que Deus me deu para conquistar, para avançar. Quem me entende diz amém. A incredulidade praticada por quem se diz caminhar com Cristo manifesta, através da dúvida, um risco, não somente para nós, mas para as pessoas. Aqueles discípulos, eles não colocam em risco a vida deles somente. Nesta prática de incredulidade, eles colocam em risco a vida de um jovem que estava precisando deles. Eles colocam em risco a alegria de um pai que estava precisando deles. Não há nada pior do que alguém que se diz cristão, que é cheio do Espírito Santo, e na hora que alguém lhe procura, você nega fogo. Você diz que tem Deus na vida, que abunda em alegria e em felicidade, que é cheio do Espírito Santo, e no momento que alguém procura você, você nega fogo. Você não tem o que diz ter, você não é o que diz ser. Você não tem nada para oferecer. Por quê? Porque você esvaziou-se, porque o seu coração encrudeceu, porque você esqueceu da primazia de Cristo. Mas que esta noite Deus nos desperte na autoridade do Espírito Santo, para que quando alguém nos procurar, nós tenhamos uma palavra de esperança, uma palavra de socorro, uma palavra de vida. Nós tenhamos a autoridade do nome de Jesus Cristo para expulsar os demônios. Nós temos um município que está marcado pelos piores índices, e as pessoas estão nos procurando e dependem de nós. Aonde está a igreja? Aonde está o obreiro? Aonde está a santa serva de Deus? Aonde estamos nós? Aonde estamos nós? Não é o seu cartão de membro que lhe identifica como autêntico e verdadeiro cristão. Não é o vir à igreja aos domingos e à sexta-feira que lhe identifica como autêntico e verdadeiro cristão. Mas é o seu testemunho de vida e a força do Espírito através das obras que você produz e supre a necessidade de alguém. Eu fico me perguntando se esta noite chegar alguém aqui e lhe convidar para ir expulsar um demônio, como que vai ser?
Talvez pior do que esse convite é você fazer como um Sansão da vida. Pensar que ainda tem força e já não tem mais. Chegar diante de um demônio, mandar ele sair e ele não sair. Como que a gente reage quando a gente diz, sai demônio, e ele não sai? Existem algumas técnicas que os incrédulos eles costumam usar. Como, por exemplo, eu conheço o testemunho de um obreiro, e eu conheci esse obreiro. Chamaram ele para expulsar o demônio, ele disse, vai embora, demônio. O demônio disse, vou não. Ele disse, pois tu fica aí, amanhã tu sai, porque eu vou embora. Talvez pareça muito mais fácil. Ou quem sabe negociar, dialogar, rapaz, vai embora. Deixa de perturbar a vida dos outros. Isso pode estar ligado a uma falta de autoridade ou de operacionalidade dessa autoridade. Eu quero que você pergunte para si mesmo agora, se esta noite eu for convidado para expelir um demônio, qual é o meu nível de disposição? Eu não quero expô-los, perguntar quem estaria disposto. Eu não vou expô-los a isso. Mas imagina que esta noite alguém trouxesse uma pessoa possessa e jogasse entre nós. Aqui fica até difícil pular pela janela, como antigamente os templos tinham muita janela e o pessoal pulava. Vejam, eu cresci num tempo onde era isso que acontecia. As pessoas traziam as pessoas possessas e jogavam dentro da igreja e diziam assim, vai, resolve. Hoje o pessoal ainda segura em casa e vem atrás de alguém para levar na casa. Esses dias alguém perguntou assim, pastor, por que a gente não vê mais isso? Os demônios ficaram mais amigáveis? Ao que parece, eles se manifestam à medida que são incomodados. Será que nós estamos fazendo cócegas neles a ponto deles se sentirem muito bem entre nós? Nós precisamos acender um fogo na nossa vida e onde chegarmos a aquecer o lugar onde nós estamos a ponto de que o diabo se incomode. Satanás precisa se incomodar com o fogo do Espírito que há na nossa vida. Os demônios precisam se incomodar com o fogo do Espírito que há na nossa vida. Quem entende essa palavra diz amém. Nós precisamos, meus queridos, não voltar ao passado, isso é impossível, e nem idealizar o passado, mas nós precisamos trazer esse ensinamento de que a autoridade de Jesus Cristo, ela pode repousar sobre a vida da criança, do jovem, do adolescente, do ancião, da senhora. E veja que uma mulher cheia de Deus, ela é muito poderosa em Deus, e para operar maravilhas, para expulsar demônios. Santa serva de Deus, se você for chamado para esta missão, como que você vai atuar? Jovem de Deus, se você for chamado para essa missão, como que você vai atuar? Cada um de nós precisamos saber quem somos em Deus, e somente realizaremos proezas em Deus quando soubermos quem de fato nós somos em Deus. Eu quero que você diga comigo, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Quantas das vezes nós somos incrédulos? A pandemia vem acabando com tudo e a gente diz, vai desgraçar tudo, vai morrer tudo, talvez eu vai, meu Deus do céu, não vai prestar. E a gente fica naquele desmantelo de pânico, de alvoroço. Eu não estou falando em ficar no negacionismo, de achar que o Covid não mata, de achar que quem é crente não morre do Covid. Por que não morre? Morre de câncer, morre de tudo quanto é lugar e não morre do Covid. Morre também. A questão não é essa. A questão é que nós precisamos ter firmeza em Deus para descansar em Deus, independente daquilo que venha nos acontecer, mesmo quando nós tomarmos todos os cuidados necessários. Quem me entende diz amém. Jesus exorta os discípulos e ele faz uma revelação. Olha a revelação dele. Por causa da vossa pequena fé. Os discípulos ficam incomodados, porque Jesus repreende eles, aí manda trazer o moço, repreende o espírito imundo vai embora, ainda quer fazer presepada, porque quando o garoto se acalma, ele fica como morto, na tentativa, quem sabe, de envergonhar Jesus. Mas Jesus vai lá, pega o garoto pela mão, levanta, expulsa o demônio. Parece tão fácil Jesus fazendo. Parece tão fácil Jesus fazendo. Mas o que Jesus está fazendo, ele havia concedido aos seus discípulos para que também o fizesse. E os discípulos ficam agora se perguntando, por que
que nós não conseguimos expulsar. E aí Jesus diz: por causa da vossa pequena fé. A palavra pequena fé aqui, ela não remete à ideia de quantidade de fé, ainda que seja o que pareça no primeiro momento. A expressão aqui, por causa da vossa pequena fé, aponta para a natureza da fé. Porque você encontra no testemunho bíblico, nos evangelhos e outras ocasiões, que basta uma pequena fé para que algo extraordinário se realize, aconteça. Portanto, não tem a ver com o tamanho da fé, com a quantidade da fé. Tem a ver com a natureza da fé. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o demônio não foi expulso, vocês não expeliram por causa da fé de vocês. Ela não é consistente. Ela é uma fé falsa. Alguma coisa falseou a fé de vocês. Portanto, não é a quantidade de fé, mas é a natureza da fé. A fé que vocês dizem usar, ela está padecendo de um erro, de uma falseação. Porque a verdadeira fé, ela traz consigo a divina onipotência de Deus para superar os problemas humanos. A fé não resolve as coisas por si mesmo, mas a fé atrai quem pode resolver. A fé, meus queridos, ela não realiza milagres e maravilhas por si, mas ela atrai quem assim pode fazer. Portanto, quem exerce fé atrai a onipotência divina. Quem está me entendendo diz amém. E os problemas humanos, eles são resolvidos à medida que nesse exercício de fé você se comunica e atrai a presença extraordinária de quem criou o universo pelo poder da sua, de quem criou o universo pelo poder da sua palavra e pode realocar e colocar tudo no seu devido lugar. Quem me entende diz amém. O que Jesus está dizendo sobre a pequena fé é que, ao que parece, eles usaram a fé onde Deus esteve ausente, e Deus, independente da quantidade de fé, se Deus estiver presente, é o suficiente. Eu preciso dizer para você que Deus precisa estar, ainda que seja no pouco da sua fé. Deus precisa estar presente no pouco que você tem. Diga comigo: Deus precisa estar presente na minha pouca fé. Não importa se é grande, se é pequena, se é muito ou pouco, se Deus estiver presente, coisas grandes acontecerão através de coisas pequenas. Aleluia! Eu quero esta noite declarar na autoridade do nome de Jesus Cristo que coisas grandes podem acontecer através de pequenas ações, através de pequenas incursões, desde que estejam permeadas e saturadas da presença de Deus. Se as pequenas ações e incursões da sua vida estiverem permeadas e saturadas da presença de Deus, coisas grandes acontecerão, coisas extraordinárias acontecerão. A fé imperfeita, possivelmente praticada pelos discípulos, elenca os feitos do passado com Deus para os feitos do presente sem Deus. A pior bobeira da nossa vida, meus queridos, é querer trazer para o presente aquela experiência do passado em que Deus esteve conosco, que nós realizamos proezas e maravilhas, e o fizemos em razão da companhia, da presença de Deus, da vanguarda divina, mas agora nós findamos nos esquecendo dessa relação, e alguém que no outro tempo chegava e dizia: vai embora, demônio, em nome de Jesus, cheio de confiança de que Jesus estava ali para repreender aquele espírito imundo, agora chega e diz: vai embora, e esquece que ele fez o que fez por causa de Jesus. Há um perigo muito grande quando nós nos esquecemos de que é Deus que faz, de que é Deus que realiza, de que é Deus que opera maravilhas, e que é nele que nós precisamos estar. Quem me entende diz amém. Portanto, não basta elencar os feitos do passado achando que eles vão se repetir, se a nossa relação com aquele que sustenta todas as coisas, com aquele que financiava todas as
proezas, rompeu. É preciso, quem sabe, meus queridos, restabelecer esse elo, esta aliança. Pode ser que Jesus tenha subido para o monte com os discípulos para orar, no momento em que se deu a transfiguração, e aqueles que ficaram lá embaixo do monte esqueceram de orar, esqueceram de fazer aquilo que devia fazer. Meus queridos, Deus está nos despertando esta noite. Há um vale de necessidade diante de nós. O Covid está passando, mas ele está deixando um vale de pessoas carentes, de pessoas necessitadas, de pessoas depressivas e lutadas, de pessoas, quem sabe, possessas, de pessoas endemoniadas sob o domínio do pecado. E é preciso que uma igreja forte e poderosa se levante, de que pessoas cheias de Deus se levante para operar maravilhas e proezas. Quem sabe um vale de ossos secos está diante de nós. O Espírito nos convidando para caminhar sobre este vale, nos conduzindo. A pergunta sendo feita, que pergunta é, pastor? Poderão esses ossos sobreviver? E eu gosto da resposta do profeta, porque ele diz: tu sabes, Senhor, tu sabes. Não há precipitação no profeta dizer: vão viver agora, é agora. Não, ele diz: tu sabes. E segundo o Espírito foi colocando a palavra no coração do profeta, ele foi profetizando: ossos secos, revivei. E entrou vida. E os ossos se uniram, cada osso ao seu osso. Veio a carne, veio a pele. É bem verdade que esse texto, em sua literalidade, ele se refere à restauração de Israel, mas veja, numa aplicação alegórica, meus queridos, nós estamos num cenário que parece um vale de ossos secos, e nós estamos como profetas de Deus no meio deste vale, e Deus está querendo usar a tua boca, Deus está querendo usar os teus olhos, os teus ouvidos, as tuas mãos, os teus sentidos, tudo que você tem para a honra, glória e louvor do nome dele, aleluia. Mas é preciso exercer esta fé que traz a divindade onipotente para suprir as necessidades humanas, que trata com esta fé imperfeita. A perfeição da fé se dá na confiança plena de que Ele tudo pode, tudo sabe, tudo tem, tudo acontece, e de que dele, por Ele, para Ele, todas as coisas existem, e nele nós nos movemos e existimos, e nele nós estamos ancorados, e dele dependemos. Levante a sua mão esta noite e receba a autoridade de Deus, receba a direção de Deus, força de Deus, receba a fé perfeita de Deus para suprir as necessidades neste vale que está posto diante de nós. A autoridade havia sido confiada e o poder aos discípulos, mas eles falharam na operacionalização disso. Às vezes nós até temos do Espírito, mas nós falhamos na forma de operar isto, de operacionalizar isto. É através dele, é confiando nele. Um terceiro ponto interessante desse texto é que, e aí eu termino, é que Jesus, ele estabelece aqui uma referência. Ele diz: é por causa da vossa pequena fé, a natureza da fé de vocês, essa fé de vocês aí, ela não expulsa nem mosquito, quem dirá demônio. Essa fé de vocês aí é uma fé imperfeita. Os demônios não se submetem ao exercício de autoridade através de uma fé imperfeita, mas eles se submetem ao poderoso nome de Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Vocês lembram quando Jesus chega na região de Gadara, e Jesus vai chegando de longe, e os espíritos imundos já vão chegando: onde vieste nos atormentar? Jesus nem falou nada, eles já foram se curvando, já foram se rendendo, reconhecendo, e Jesus ordenou
ordenou que eles saíssem, e até para entrar nos porcos eles pediram permissão, porque é assim que funciona. Portanto, nós temos Jesus na nossa vida, meus queridos irmãos. Satanás não mexe na vida do crente sem a permissão do Cristo, sem que haja alguma lição, ou sem que você esteja dando legalidade ao diabo através de uma vida de pecado. Uma vida de pecado é porta, é brecha, é legalidade para o Satanás fazer atrocidades na sua vida. Mas se você está ligado com Cristo, se você está na videira que é Cristo, se você está cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida de santidade, não toca. Está escrito na palavra que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. É uma máxima da Bíblia, da palavra, das escrituras, do cânon sagrado. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Jesus estabelece uma referência. A referência é porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Algumas versões, de maneira errada e atrapalhada, colocam do tamanho de grão de mostarda. A ideia aqui nunca é quantidade, a ideia aqui é sempre natureza. Jesus está falando como um grão de mostarda. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Ainda que para alguns a mostarda seja a menor semente, ela de fato não é a menor semente. Nós temos outros textos bíblicos, Jesus falando a respeito do Evangelho e usando essa hortaliça como exemplo. A ideia é de que apesar da mostarda ela ser uma pequena semente, quando ela é depositada numa boa terra e germina e nasce, escuta isso, gente. Ela vai crescendo, ela vai ramificando, e ela vai crescendo e tomando de conta, e frutifica em boa quantidade. O que Jesus está dizendo aqui é: vocês não precisam ter muito, vocês só precisam pegar o pouco que vocês têm e semear. Quando Jesus está falando de natureza de fé, e se a fé é imperfeita, Jesus está dizendo que a fé perfeita é em Deus. Quando ele usa a mostarda como exemplo, ele está dizendo: vocês precisam pegar essa pequena semente de mostarda e depositar em mim. Se essa fé de vocês é como mostarda, eu quero que vocês entendam que uma pequena fé, ela pode se tornar algo muito grande quando é depositada em Deus. Por quê? Porque ela cresce em Deus. A sua pequena fé, quando depositada em Deus, ela cresce, ela se multiplica. Eu quero que esta noite você pegue, quem sabe, esta pequena fé que você tem, e você lance em Deus, você deposite em Deus, você semeia em Deus, e você vai ver o que vai acontecer. Algo grande, extraordinário, poderoso vai acontecer. Não é verdade que o que você tem não serve, e de fato não serve, se você não plantar. Não é aonde, mas é em quem deve ser plantado. Pegue esta fé que você tem e plante em Deus esta noite. Experimente viver algo extraordinário da parte de Deus. Você crê nesta palavra? Eu estou crendo que à medida que eu estou pregando, a fé está aumentando. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé está sendo multiplicada à medida que você entende. Você pega esta pequena fé que você tem e você deposita em Deus. Não é um lugar, é uma pessoa. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a este monte. A palavra monte aqui é figurada. A palavra monte aqui não é literal, ela é figurada, porque a ideia do texto remonta a essa máxima. Vocês vão dizer ao monte. O monte aqui pode estar ligado àquele turbilhão de adversidade, aquela grande quantidade de adversidade. A ideia de monte no contexto sagrado da antiga aliança sempre se remetia àquilo que era impossível, àquilo que era difícil, porque monte dava a ideia daquilo que era muito seguro. Então Jesus está dizendo: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte: transporte-se. Qual é a sua dificuldade, o seu problema, a sua adversidade? Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para ela, na autoridade do nome de Jesus, atraindo a onipotência divina, você vai dizer: afasta-te, transporta-te, muda-te do meu caminho, e vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que a sentença do versículo 20 é: e nada vos será impossível, porque se esta fé é semeada em Deus, alguma coisa impossível para Deus, gente? Não.
Está escrito, porque para Deus não há nada impossível. Diga comigo, para Deus não há nada impossível. Por esta razão, gente, eu vou semear a minha fé em Deus. E aí eu concluo convidando a família Adeb para buscar compreender esta verdade. Deus não nos plantou no outro tempo. Deus não nos plantou, meu amigo pastor Edson, nos tempos de Daniel Berg e Gunnar Vingre. Deus não nos plantou em tempos, quem sabe, espiritualmente mais prósperos da igreja. Não. Deus nos plantou nesse tempo. Deus não nos plantou fora da pandemia. Deus nos plantou nessa pandemia, porque Ele tem um propósito. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa época. Há muitas pessoas que não entendem isso. E eles ficam ou de olho no passado, ou de olho no futuro. Deus me plantou neste tempo, nesta época, para este momento. Não foi noutra época. Deus me trouxe para este lugar. Deus permitiu que eu estivesse vivo neste ano. E como disse o Israel, Deus permitiu que nós sobrevivêssemos a este quadro terrível que esteve. Porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida. E nós precisamos compreender isso. O que você vai fazer com esta fé que Deus lhe deu? Não é fé para comprar carro novo, casa nova. Não tem a ver com isso. É fé para suprir necessidades que pelo recurso financeiro não pode ser suprida. Demônio não sai com muito dinheiro. Você entende isso? É fé para viver em Deus grandes coisas. É fé para viver em Deus a transformação da vida de uma pessoa através de uma palavra. Alguém que de repente você conhece, essa pessoa às vezes está sorrindo para você, mas o coração está lacerado, e você precisa olhar na óptica do Espírito e dizer: você precisa de cura, você precisa de bálsamo, você precisa de transformação, você precisa de mudança. Mas quase sempre nós estamos tão entregues a nós mesmos, nós estamos tão entregues aos nossos projetos, que nós nos esquecemos que não somos um fim em nós mesmos, mas que somos instrumento nas mãos de Deus para um propósito maior. E Deus quer usar você, não importando o quão frágil você seja, não importando o quão inútil você seja. Pode parecer que a obra não precisa de você, que você é inútil, que você não pode ser usado nesta casa, mas Deus pode sim usar você. Deus quer sim usar você, e Deus vai sim usar você à medida da sua disponibilidade. Portanto, pegue aquilo que você tem, ainda que seja pouco, e lance em Deus agora. Quantos estão dispostos a pegar o pouco que tem e lançar em Deus? Fique de pé glorificando o nome de Jesus. Quantos estão dispostos a pegar o pouco que você tem e lançar em Deus agora? Aleluia, aleluia. Não, eu não quero saber como foi a sua vida do dia 17 para trás. Não, eu quero saber a partir de hoje. Eu quero saber a partir de hoje. Quem me entende diz amém. Quero saber o que é que você vai fazer a partir desse momento que Deus iluminou o teu entendimento. Há um agir tão especial do Espírito esta noite nesta casa. Eu quero saber o que é que você vai fazer a partir disso que Deus lhe deu. Não há uma só pessoa que tenha ficado sem receber nada de Deus. Todos nós recebemos algo da parte de Deus. O que é que você vai fazer com o que você recebeu de Deus? Olhe para mim. Há tanta gente vivendo de maneira medíocre, caminhando para a igreja sem sequer compreender que Deus tem muito mais para você.
Me permita, caros obreiros, exortá-los. Alguns obreiros vivendo uma vida tão medíocre, conformados com a gravata no pescoço e o terno nos ombros. Caros obreiros, Deus tem muito mais para nós. As servas de Deus, as santas servas de Deus, as obreiras da casa de Deus, quem sabe conformadas, Deus tem muito mais para vocês. Deus tem o extraordinário para vocês. Está na hora de nós nos comportarmos como filhos de Deus. Você não é bastardo, você não é órfão, você é filho. Comece a se comportar como filho de Deus. Você é filho. Se comporte como filho. Viva como filho. Levante a sua mão simbolicamente. Diga: Deus, eu recebi alguma coisa de Ti, e eu quero semear em Ti. Diga: eu entrego a Ti, Senhor, esta noite. Diga: eu talvez não saiba. Diga: eu talvez não saiba o propósito. Diga mais alto a razão, mas Tu sabes. Diga: me ajuda a me manter de pé, a Te agradar, a Te servir. Aleluia. Diga: Senhor, me usa. Será que você pode dizer: Senhor, me usa? Talvez existem pessoas que devem estar dizendo esta noite aqui: será que eu posso ser usado por Deus? Será que eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que Deus pode usar você jovem, Deus pode usar você senhora, Deus pode usar você criança, Deus pode usar você muito mais, muito mais, muito mais, caro obreiro. Deus pode usar você muito mais. Pega esta fé, deposita em Deus, vive em Deus uma fé perfeita e comece a mudar, a promover mudanças em torno das pessoas, ao seu entorno, na vida das pessoas, seja da sua congregação, do seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Operacionalize essa autoridade. Aleluia. Eu quero que você continue orando agora. Enquanto nós cantamos, eu quero que você comece a orar agora. Diga: Deus, eu preciso ser usado por Ti. Se ache só Ti, e então usa-me, Senhor. Cante. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sabe o que é que o Espírito Santo está falando para nós esta noite? O Espírito Santo está nos convidando a sair desta vida de mediocridade, de conformismo. Tem gente que se conformou, tem gente que já se entregou. É isso aqui mesmo. Em nome de Jesus Cristo, seja liberto esta noite. Reaja. Deus está falando conosco. Reaja em nome de Jesus. Arachoura camarraia. Reaja em nome de Jesus Cristo. Saia desse conformismo. Saia desta mediocridade. Viva algo abundante em Deus. Viva algo novo em Deus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.
O texto pressupõe que Jesus foi tomado de uma profunda tristeza ao se deparar com aquela situação. Que situação, pastor? O menino já para morrer, atormentado, afligido por demônios. Um pai triste, aflito. E enquanto isso, os discípulos estão discutindo com os escribas. É uma tragédia. Oh, meu Deus. Um jovem afligido por demônios. Um pai aflito por ver o seu filho naquela situação. Enquanto isso, os discípulos estão discutindo com os escribas. Não é isso que a gente vê hoje em dia? Um vale de necessidade, pessoas precisando ser tocadas. E enquanto isso, alguns que se dizem discípulos de Jesus, discutindo besteira, perdendo tempo com a ortodoxia morta. Jesus nos exorta esta noite. Está na hora de nós ouvirmos o grito do necessitado. Está na hora de nós usarmos a autoridade do nome de Jesus. Está na hora de nós reagirmos e fazermos jus ao colegiado de discípulo de Jesus. Saia da mediocridade, reaja. Deus está te chamando esta noite. Deus está te chamando. Eramachurabaia, Urecalamas, Orahamachora Calama, Uramacandaramaia, Elabahaia, Chorebacalaia. Eu não vou ser responsável para dizer que Jesus vai mudar a sua vida hoje. Não. Mas se você reagir e depositar essa fé em Deus, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. Usa-me, Senhor, como farol que brilha à noite. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Oh, glória. É a fé crescente, é a fé contagiante, é a fé que prolifera, é a fé que multiplica. Em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me. Quantos estão dispostos a ser usados por Deus? Levante as suas duas mãos, não é pecado não, levante como sinal de prontidão e diga: transforma-me e enche-me. Usa-me, sonda-me. Diga: transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. permaneça com as suas mãos levantadas como um sinal de aliança, de compromisso e de confissão. Pode ser que esta seja uma noite de confissão também. Confesse a Deus aí, confesse seu fracasso, confesse a Deus a sua fé, confesse a Deus as suas oscilações, confesse a Deus a prática de sua fé imperfeita, confesse para Ele que você não tem sido como deveria, não tem sido, confesse para Ele. Será que você consegue confessar? Oremacho da cama da arabaia. Confesse aí para Ele. Diga para Ele aí que você tem sido omisso. Diga negligente. Confesse para Ele. Deus não espera que não erremos. Não. Seria tolice. Ele sabe quem somos. Mas Ele espera que nos arrependamos, que confessemos diante dEle. Quando você
confessar diante dele, refizer aliança com ele, aí você vai dizer isso aqui, ó. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, Faz o quê? chame este homem com fé. Só ele Para terminar, vamos lá, para terminar. não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este. este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão. se Atrás atrás. vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar O hino da vitória. toda vez que o mar vermelho tiver que passar. Chame logo este homem. para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que Ele tem poder. se passares pelo fogo Não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Você crê nessa palavra? Você crê? Diga amém. Do outro lado canto. Nós estamos encerrando agora. Amanhã, programa Evangelho com Graça, meio-dia, pela Lins FM 96.3. Domingo, nós faremos um culto só, aqui na sede. Nas congregações, culto normal, seguindo lá aquelas que já voltaram às atividades. E aqui a gente começa às 18 horas e encerra às 20 horas. Tá bom? Mas você vai precisar fazer sua inscrição. Pastor, como que eu faço? Não vou botar a equipe para trabalhar assim. Já está pronto? Até meia-noite o link já estará disponível nas plataformas digitais da igreja. E você pode pedir direto com o WhatsApp da igreja. Pode ir no direct do Instagram, pedir lá, manda o link para mim. Então você faz a sua inscrição. Hoje até meia-noite já está aberto. Tá bom? Nós vamos fazer um só culto. Deus tenha misericórdia da minha alma. Tomara que caiba todo mundo. Tá bom? Galeria a gente já conseguiu funcionar. Então está aberto. Desse mesmo protocolo. Máscara. Pessoal medindo temperatura lá na entrada. Com álcool gel. Vamos fazer um só culto. Domingo às 18 horas a gente se encontra aqui num culto muito poderoso da parte de Deus. Deixa eu receber aqui com carta de mudança o irmão Hudson Soares e família. Ele está vindo de Quixeramobim, Assembleia de Deus Templo Central ali, Quixeramobim. Onde está o irmão Hudson? Ali está, muito bem. Sua esposa está ausente. Ele vai congregar-se ali nas Areias. Ele é cunhado do presbítero José Laírton. Com cunhado, né? Ele é casado com a irmã da irmã Valônia. Muito bem. Vocês querem receber com muita alegria? Digam amém. Bem-vindo, meu irmão. Que Deus lhe permita viver algo glorioso entre nós. Seja bem-vindo à família IEADEB. Esse é o povo que Deus preparou para que
estivesse aliançado e exercêssemos comunhão, tá bom? Deus te abençoe. Secretaria anexa a carta depois, tá bom? Deixa eu ver, nenhum aviso mais, demais avisos no domingo. Vou impetrar a bênção apostólica. Pessoal da minha direita, sai pela porta lá de trás, sem aglomeração, tranquilo. Não vou ser Caxias também, porque de repente está alguém que está com 200 anos, você não vê, quer chegar pelo menos perto, dar um sorriso. Eu não vou também, né? Tira a máscara assim, dá um sorriso e bota a máscara de novo. 3 fileiras aqui, pela porta à direita lá atrás. E as 4 outras fileiras pela porta da frente. Pastor, eu não quero sair logo da igreja. Pois sente aí, fique até quando o porteiro for fechar. Não é pecado não, tá bom? Tá certo? Deus abençoe vocês. Obrigado a toda a equipe. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus aqui presente. Quem recebe diz: amanhã o culto já está na plataforma do YouTube.